Seu inglês está com falta de ar? Será que é bronquite? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório não tem enrolação. Ô Paulinho, se você acha que café tem que ser tomado sem açúcar, porque o açúcar estraga o gosto do café, o sal estraga o gosto da comida. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, com o barman do seu bar favorito, que coloca aquela dose extra de gin na sua gin tônica. Vamos direto ao assunto. E o assunto de hoje é a aula 3 do verbo haver. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, o Paulinho, que é um rapaz muito bacana, né, Paulinho, vai deixar os links aí na descrição do vídeo, tá? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as conjugações do verbo haver. A gente vai aprender a conjugar o verbo haver na afirmativa, interrogativa, negativa e interrogativa negativa. São as 4 operações dos tempos verbais. Você tem que saber realizar essas 4 operações para começar a realmente a falar inglês, tá? É importante a gente relembrar que essa é a estrutura do verbo haver. There mais to be. Não é isso aí? Você tem que ter enfiado na sua cabeça que o verbo haver é o verbo to be com um único sujeito. There. Ou seja, é o verbo to be que manda nesse negócio aqui. É ele que conjuga, é ele que faz a coisa acontecer. Por isso a gente vai dar uma olhada, uma revisada, em como a gente afirma, interroga, nega e interroga na forma negativa com o verbo to be. O exemplo aqui é você está doente. Afirmativa. Então, sujeito vem antes do verbo to be. You are sick. Quer interrogar? Quer perguntar? Você está doente? Então, o verbo to be vem antes do sujeito. Are you sick? Vamos negar? A gente vai colocar o not na frente aqui, depois de are. Pode ser are not. Geralmente as pessoas contraem, né? Aren't. You aren't sick. Mas não é pergunta. Não é interrogativa. Então, you vem antes do verbo to be. Agora, se eu quiser perguntar, você não está doente? É interrogativa. Verbo to be antes do sujeito. Aren't you sick? Você não está doente? É isso aí. Aprendeu isso aqui com o verbo to be, vai aplicar a mesma coisa com o verbo haver, só que ao invés de you, he, she, it, seja lá de quem for, o sujeito é sempre there. Então vamos conjugar o verbo haver agora. A gente tem aqui 4 frases. A primeira aqui é presente singular, há uma reunião. A segunda é presente plural, há 2 reuniões. Passado singular, houve uma reunião. E passado plural, houve 2 reuniões. Em frases afirmativas, o sujeito there deve sempre vir antes do verbo to be conjugado. Foi o que a gente acabou de ver com o verbo to be. Então vamos lá. Há uma reunião. É singular e é presente. Então a gente sabe que é there is. Singular é presente. There is a meeting. Há 2 reuniões. O que vai acontecer? Ao invés de there is, a gente vai usar o plural. There are 2 meetings. Passado singular. O passado de is é was. There was a meeting. E agora, passado plural. O passado de are é were. There were 2 meetings. Só isso, tranquilo. Agora, a gente quer interrogar. Então, o verbo to be foi o que a gente acabou de ver, né? You are sick. Are you sick? Não foi isso? O verbo to be tem que vir antes do sujeito, que é sempre there, que é a gente que não traduz, a gente não fala ele, né? Esse é o problema, é isso que confunde as pessoas. Então, vamos lá. Vou perguntar, há uma reunião? É só pegar aqui o is e jogar ele lá na frente. Is there a meeting? Mesma coisa com are. Are there 2 meetings? Há 2 reuniões. There was. Portanto, was there a meeting? Houve uma reunião. Aqui, houve 2 reuniões. Como é que pergunta? Were antes de there. Were there 2 meetings? Só isso. Super simples, né? Não tem erro. Para negar, a gente vai negar o verbo to be. É só colocar o not depois dele. Tá aqui embaixo, olha lá. Is mais not, isn't. Are mais not, aren't. Was mais not, wasn't. Were mais not, weren't. Posso deixar separado? Na vida real, a gente vai usar a contração, tá? Então, vamos lá. Não há uma reunião. There isn't any meeting. Agora, plural, presente. There aren't 2 meetings. Não há 2 reuniões. Agora, não houve. Não houve nenhuma reunião. There wasn't any meeting. E agora, passado plural, não houve 2 reuniões. There weren't 2 meetings. Agora, para interrogar na forma negativa, a gente já sabe o que fazer. Nem vou ler aqui. É só pegar o verbo to be e colocar antes do sujeito there. Isn't there a meeting? Ou não há uma reunião? Ou não tem uma reunião? Né? Aren't there 2 meetings? Não há 2 reuniões? Ou não tem 2 reuniões? Dá para substituir a por tem, né?
mesma, continua sendo o verbo haver. Pode, lembra disso? Isso foi na primeira aula, acho que foi isso aí. Você pode substituir o verbo haver por ter, porque fica mais informal, mas continua sendo o verbo haver. Olha lá, não houve uma reunião? Wasn't there? There wasn't. Wasn't there a meeting? E aqui, naturalmente, there weren't two meetings. Weren't there two meetings? É só isso, é só prestar atenção que você não erra. Agora a gente vai ver as traduções das conjugações do verbo haver. Primeiro, there is, presente singular. Há, houver, haja. Haja confunde muita gente, hein? There is a problem, há um problema. If, né, com C, if there is a problem, se há um problema, se houver um problema. When there is a problem, olha lá, quando há um problema, quando houver um problema, me ligue, né? So that there is, so that significa para que, so that there is, para que haja. Olha o haja aí, estranho, né? Não é o verbo hajar, aliás, nem existe o verbo hajar, é o verbo haver. Por que fica haja? Por causa da construção do português, para que haja, não dá para falar para que há, né? Para que haja. Agora, presente plural, there are. Veja que, vou voltar, hein? Mesmas traduções. Há, houver, haja. There are, há, houver, haja também. There are problems, há problemas. If there are problems, se há, se houver problemas. When there are problems, quando há, quando houver. E mesma coisa aqui, so that there are, para que haja. Não muda nada daí. Do there is pro there are. There was, passado singular. Houve, havia, houvesse. Olha lá, imagina um americano estrangeiro aprendendo português. Houve, havia, houvesse. É difícil, né? Em inglês é simples. Só there was. Não dá para reclamar, né? Nem reclame, porque não é justo. There was a problem. Houve um problema, havia um problema. If there was a problem. Se houve, se houvesse, se havia um problema. When there was a problem. Quando houve, quando houvesse, quando havia um problema. E there were, né, o passado plural, mesmas traduções. Houve, havia, houvesse, a mesma coisa. There were problems, houve, havia problemas. If there were problems, se houve, se houvesse, se havia problemas. When there were problems, quando houve, quando houvesse, quando havia problemas. Essas são as traduções. Haver em português, isso aqui é muito legal, hein? Pode ser traduzido coloquialmente como ter. A gente já viu isso, né? Tem uma festa, há uma festa. Por que a gente diz tem? Porque soa mais informal. Imagina você chegar para seus amigos, viu? Há uma festa hoje. O pessoal vai achar estranho, né? A gente fala, tem uma festa hoje. Mas é o verbo haver. E também dá para traduzir coloquialmente como existir, né? Olha lá. There is an option. Há uma opção. Vamos deixar mais informal? Tem uma opção. Existe uma opção. Tá tudo certo. Você sabendo que é o verbo haver, tá tudo certo. Você pode traduzir do jeito que você quiser. Agora veja, não confunda o verbo haver com o verbo existir. O verbo existir existe. É esse aqui, to exist, né? Parecidíssimo, hein? É só tirar o IR. É um verbo super simples de lembrar, mas ele não é igual ao verbo haver. Veja o exemplo. Existe uma solução. Dá para falar há uma solução? Dá. Então, se ao substituir existe por há, a frase fizer sentido, é o verbo haver. Existe uma solução, há uma solução. There is a solution. Então, aqui não vai ser o verbo exist, porque se você substituir existe por há, fizer sentido, é o verbo haver. Cuidado para não tropeçar nessa casca de banana, tá? Veja de baixo. Essa solução existe. Então, não é existe uma solução. Essa solução existe. Nessa frase, não dá para substituir existe por há. Vamos tentar? Essa solução existe. Essa solução há faz sentido nenhum, né? Portanto, aqui é 100% certo que é o verbo existir mesmo. To exist. Então, fica this solution exists. Olha aqui. This solution there is. Faz sentido? Então, se não der para substituir existe por há, é o verbo exist. Se der, é o verbo haver. E é só isso, super simples. E na próxima aula a gente vai ver a aplicação disso, a gente vai ver exemplos e a gente vai conjugar frases na afirmativa, negativa, interrogativa, negativa. Não perca a próxima aula, se inscreva aí no canal para você receber a notificação do vídeo e a gente se vê na próxima aula.